Não. Sendo um dos cereais mais consumidos em todo o mundo, o milho, semente da planta da espécie Zea mais, foi descoberto há pelos menos 7.300 anos, tendo seus primeiros registros de cultivo feitos pelos pré-colombianos em ilhas próximas ao litoral mexicano, que logo se espalhou por todo o país. No Brasil, o cereal era cultivado pelos índios antes mesmo da chegada dos portugueses. É uma espécie anual, estival, cespitosa, ereta, com baixo afilhamento, classificada no grupo das plantas C4, possuindo ampla adaptação a diferentes condições de ambiente. Seu desenvolvimento depende quase que totalmente do ambiente, podendo ter suas taxas modificadas por diversos fatores, como temperatura, fertilidade do solo, radiação solar e fotoperíodo, além da quantidade de água. As variedades de milho crioulo, utilizada no experimento, são materiais de base genética extremamente variada, capazes de melhor suportar os estresses abióticos e bióticos, água, nutrientes, AL3, temperatura, pragas, doenças e plantas espontâneas, além de permitir que o agricultor produza sua própria semente, o que não é viável quando da utilização de híbridos. Este trabalho tem como objetivo analisar e quantificar o desenvolvimento total no processo de germinação do milho crioulo com base no acúmulo de biomassa, com relação direta à presença de umidade e taxas de irrigação. Não. Inicialmente, foram ordenadas 107 sementes de milho crioulo, em seguida, foram utilizados 3 bandejas conhecidas como sementeiras de 0,3 cm de altura x 26,5 cm de largura com 36 células, de 3,5 cm x 3,5 cm, para plantio das sementes. Durante o processo colocou-se substrato e terra em seus buracos, fazendo a confecção das covas com utilização dos próprios dedos e assim inserido uma semente em cada buraco, totalizando 36 sementes nas 3 sementeiras. Depois elas foram colocadas sobre uma mesa de madeira com presença de luz solar para ser realizado sua germinação e o seu crescimento. A irrigação das sementes foi feita com o auxílio de uma seringa, com medidas de 5, 10 e 15 ml de água. Cada medida foi aplicada em bandejas distintas. Este método começou a ser praticada desde o seu plantio, sendo realizada uma vez no período matutino e outra no vespertino, durante alguns dias, com frequência de domingo a domingo, se fazendo ausente apenas em períodos chuvosos. Algo constante durante o seu crescimento. Pelo gráfico 1 observa-se o sucesso no processo de germinação das sementes com a obtenção de 96 plantas das 106 amostras, valores esses que se encontram como uma média dos 90% de rentabilidade, estando de acordo com os valores estânticos de previsões de produtividade sugerido pelo sistema SISDAGRO do INPE. Dentre os resultados de crescimento das plantas, gráfico 2, observa-se uma média bastante linear e regular entre os 3 meios de tratamento, apesar do crescimento estar condicionado a diversos fatores, tais como solo, umidade, temperatura, pressão. As amostras chegaram até o estágio V2 com crescimento aparecimento da segunda folha e crescimento das raízes nodais abaixo do solo, chegando até o comprimento total de 800 mm, com média de 600 mm, e uma margem de variação de 200 mm. Os estágios definidos iniciam em V, que é caracterizado pelo surgimento das primeiras folhas na superfície do solo, conhecidas como coleóptilos. Esse estágio é crítico, uma vez que semente demanda de maior volume de água, aproximadamente 30% do seu peso. Estando dentro das condições ideais, a elongação do coleóptilo ocorre após uma dia da emergência da radícula, crescendo 2 cm, para a superfície do solo. O processo de germinação termina no estágio V10, quando a planta adquire sua 10ª folha, as raízes aéreas começam a se desenvolver, e taxa de desenvolvimento gira em torno da média de 2 a 3 dias por folha. A partir desse ponto a planta deixa do estágio vegetativo. Os valores de biomassa obtidos como na gráfico 3, foram correspondentes à soma total das amostras por grupo, sendo 10 amostras por pesagem, chegando a 10 valores, que variam de 31,292 G na primeira sementeira, 27,436 G na segunda, e 16,015 G na terceira, com uma média de biomassa de 0,77 G por amostra.
O gráfico 4 mostra a precipitação média total do período. Apesar dos três tratamentos terem recebido diferentes valores de irrigação artificial, as amostras foram colocadas em um local aberto em que pudessem receber radiação, umidade e água de forma natural, com base do clima da região, que durante o período do plantio fora favorável ao processo de crescimento e germinação, tendo uma média de temperatura em torno de 30 C, sendo a mínima no dia 16, 11, 22 graus e máxima no dia 10, 11, marcando aproximadamente 39 graus. Os índices pluviométricos tiveram total influência de desenvolvimento das amostras, uma vez que, durante os 24 dias decorridos do projeto, choveu aproximadamente 313 mm total, sendo responsável por manter o meio saturado por um maior período. Entretanto, após um curto período de estiagem e alta na temperatura, entre os dias 26, 27, 28, alinhado à falta de irrigação, foram decisivos para que as plantas perdessem boa parte de sua água, graças à alta incidência de radiação, suficientes para desidratar todas as plantas, uma vez que, durante o período vegetativo, a planta se torna altamente dependente de água, sendo o estágio de maior necessidade, e levando em consideração a regulação dos estágios de crescimento, frente às necessidades e ofertas de nutriente, oxigênio e água, a planta se adapta à cultura e falta de recursos hídricos, mesmo que por um curto período de tempo podem culminar na perda total da lavoura. Percebe-se então que, independentemente do volume de irrigação artificial, contanto que haja bons índices pluviométricos durante o período do plantio das sementes, será obtido valores de rentabilidade muito próximos ao plantio realizado em época de escassez hídrica, sendo realizado o processo de irrigação artificial, uma vez que cada espécie possui seu próprio percentual de adaptação às características climáticas e do solo, sendo o milho crioulo uma boa alternativa para a agricultura familiar, por seu baixo custo para a obtenção, e uma vez que Navan depende de OGMs e sementes transgênicas alinhada à venda casada de agrotóxicos, que se não utilizados de maneira correta não só inviabiliza o sucesso no plantio, como acarreta diversos problemas no solo. Não.